Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje trago essa questão muito importante. Fique até o final do vídeo que eu vou contar para você. Que na verdade vem acontecendo com grande frequência, mas os homens que recebem medidas protetivas não se dão conta dos problemas que estão por trás das medidas protetivas. Então, é natural que o homem, quando ele é intimado das medidas protetivas, ele se assuste e busque um advogado para se defender das restrições impostas, que geralmente são proibição de contato com a suposta vítima, proibição de aproximação, afastamento do lar comum e etc., entre outras. Essas são as mais comuns. E o homem, muitas vezes, ele entende o seguinte: olha, eu vou cumprir aqui a ordem judicial e vou fazer a minha defesa e pronto, meu problema está resolvido. Lê do engano. Cumprir a ordem judicial é a sua obrigação, sob pena de você ser preso preventivamente, usar tornozeleira eletrônica e ser responsabilizado criminalmente pelo crime de descumprimento de medidas protetivas. Se defender é um dever também seu, uma vez que todo inocente sempre tem algo a dizer. Mas, além da defesa nas medidas protetivas, venho acompanhando na minha prática de muitos anos na defesa na Lei Maria da Penha um problema oculto, escondido, subterrâneo, que permeia todas as medidas protetivas. Além das medidas protetivas causarem um problema enorme na vida do homem submetido a tais restrições, há outro problema muito grave e que está por trás disso tudo, que é o inquérito policial. O inquérito policial, geralmente, ele acompanha as medidas protetivas, mas esse inquérito ele só vai aparecer na forma de intimação para esse homem depois de muitos meses após as protetivas. Isso porque, por lei, segundo a Lei Maria da Penha, o juiz ele tem o prazo de até 48 horas para apreciar o pedido de medidas protetivas, formulado pela suposta vítima ou formulado pelo Ministério Público ou mediante a representação do delegado de polícia. Então o juiz, quando ele recebe o pedido de concessão de medidas protetivas, ele é emparedado e ele, a partir daquela versão mais superficial, em sede de cognição sumária, ele geralmente, invariavelmente, aplica as medidas protetivas solicitadas. Ocorre que esse boletim de ocorrência subscrito pela suposta vítima, que ensejou a medida protetiva, ele vai ser agora usado para o início, o start numa investigação criminal. Isso porque, geralmente, toda violência doméstica, ela corresponde a um crime capitulado lá no Código Penal. Então, sobretudo, após o advento da Lei 14.994 de 2024, que é conhecido como pacote antifeminicídio, todos os crimes, todas as violências domésticas, elas se equiparam a um crime, a um tipo penal, e esse tipo penal, ele geralmente é de ação pública incondicionada. Então, a legislação, por meio dessa alteração do pacote antifeminicídio, estabeleceu quase todos os crimes de violência doméstica, passou para ser de ação pública incondicionada. Então, basta a suposta vítima pedir as medidas protetivas por meio de um boletim de ocorrência, que automaticamente esse relato do boletim vai ser o suficiente para o início de uma investigação criminal. Quando o homem recebe essa medida protetiva, pode ter certeza que na maioria esmagadora dos casos, aqui a maioria, quase todos os casos, toda medida protetiva vem associada a um inquérito policial correlato a essas medidas protetivas. O problema é que as medidas protetivas, o homem sabe de imediato que elas existem porque elas são concedidas liminarmente praticamente, a partir de até 48 horas. Então ele é intimado via WhatsApp ou por meio de oficial de justiça presencialmente da existência das restrições. Mas quando ele recebe essas restrições, você precisa entender que por baixo delas, paralelamente,
existem aí investigações em curso, haverá um inquérito policial. Então isso é muito importante. Então, tão importante quanto realizar a defesa nas medidas protetivas, porque você, homem, que é inocente, sempre tem algo a dizer, né? Além de se defender, né, você precisa também, obviamente, respeitar a ordem judicial para não ter a sua situação agravada, precisa constituir um advogado especializado na defesa do homem, apresentar sua versão dos fatos, a sua defesa, e, paralelamente a isso, constituir esse advogado para que ele monitore o inquérito policial subjacente, o inquérito policial correlato a essas medidas protetivas. Por quê? Em breve você vai ser intimado dessas medidas protetivas e, se você não mantiver o seu endereço atualizado, pode ser que o delegado de polícia intime você em endereço onde você não mais reside e relate o inquérito policial e o Ministério Público apresente a denúncia, o início do processo criminal, sem a sua oitiva. Pode acontecer isso? Pode. Está cheio de gente sendo processada e não sabe por quê, porque a polícia encaminhou a intimação, a pessoa não teve o seu endereço atualizado e nisso acabou não tendo a oportunidade de se defender, de dar sua versão na delegacia, passou a ser réu no processo criminal e não sabe. Quando for descobrir, já é tarde demais, já tem um processo penal esperando por você. Então, fique ligado. Recebeu medidas protetivas? Não tarde a se defender, constituir um advogado especialista na área para se defender nas medidas protetivas e, paralelamente, no inquérito policial correlato. Assim você consegue neutralizar as protetivas e dar sua versão no inquérito policial, perfeito? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode, e lembre-se, respeite as mulheres.